Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E não se esqueçam que tem caixa assombrada, ainda tem caixa assombrada Maledite disponível, tá? Ainda tem algumas, eu acho. E fiquem ligados para a caixa assombrada do mês de março com o tema Serial Killer. Vamos então começar. E o primeiro relato é este daqui, é um relato longo. A mulher porco do Trairi. Vamos ver se eu falei certo. Opa, dona Ana, como você tá? Lembra de mim? Lembra que eu sei. Vixe, meu Deus, eu sou o rapaz do relato da mula sem cabeça. Eu tenho quase certeza que eu falei que já tinha visto várias outras coisas por aqui, fora daqui também. Pois então, tô aqui com outra história minha. Vou logo para a história que tem uns apressadinhos que eu vi em outros vídeos que falta infartar na apresentação. Pois então, quando eu era mais menino, tinha uma velha por aqui que o povo dizia que virava bicho. Quase todo mundo conhecia ela já. Às vezes ela até dizia onde passou quando estava virada em bicho. Diziam que ela e um irmão tinham tentado matar os próprios pais por conta de dinheiro e os pais amaldiçoaram eles. Ela já tá morta hoje em dia e o irmão ninguém sabe. Mas olha, eu tenho pra mim que tem herdeiro desse povo por aí que tem ainda essa praga nos coros. Já que, como eu disse no outro relato, parece que tinha um lobisomem novo por aqui também. Agora, eu que não sou doido de ir atrás dele, né? Se ele aparecesse pra mim, eu contava um relato, mas agora ir atrás, vai tu que tá pedindo. Eu, hein, povo? Povo louco? Voltando, olhe, explicar uma coisa pra vocês, tudo que eu aprendi. Lobisomem é tudo que tem de gente que vira bicho. Lobisomem é tudo que tem de gente que vira bicho. Então essa mulher porco também é um lobisomem. Ou uma lobismulher, ou sei lá. E outra coisa, isso é tudo possessão demoníaca. Então você pode sim matar um lobisomem, mas pode exorcizar também, se você for muito cabra da peste e for mais chegado em Jesus que os padres. É por isso, Aninha, que em muito relato o povo conta que quando rezava ou orava, os coisas ruins não chegavam perto. É por causa disso. Aquilo ali é um infeste de demônio dentro do corpo de uma pessoa só. Eu não vou mentir, na minha mocidade eu já procurei virar bicho também. Tava influenciado por série e quase me lasquei, mas isso é história para outra hora. Voltando aqui, né? Teve uma noite, quando aqui ainda era bem interior, mas interior mesmo, que um pessoalzinho queria ir pra lagoa de noite. Os adolescentes da época, né? Jovem de interior, não tem muito o que fazer mesmo, então os rolês era esse. E apesar de ser novo, eu não era também tão novinho assim. Então, depois de quase pôr a minha mãe doida, ela deixou eu ir com eles, já que tinha um primo meu mais velho para me olhar lá. E era interior, né? Então não tinha perigo nem nada assim. Eles só queriam fazer um luauzinho lá na lagoa. Pois então, fomos nós para lá. Foi bom, nada de muito doido, só umas 5 pessoas, um deles tocando violão e os outros bebendo cerveja. Mas nada exagerado também. Acontece que esse meu primo, que devia me olhar, tava com uma namoradinha lá. E é de se entender que ele queria mais, era que eu me lascasse, né? Então eu fiquei brincando numa poça da lagoa que ficava do lado deles, que não tinha perigo também. E eles lá só aproveitando. Eu, menino velho, tava brincando ali e inventei uma brincadeira sozinho, de correr pro lado mais escuro e mais coberto de mato, que fazia tipo uma conchinha naquela poça da lagoa, e voltar correndo bem rápido pro bicho papão não me pegar. Olha, Aninha, não é por nada não, mas se eu pudesse dar um cascudo bem dado em mim mesmo, de acho que eu invento, viu, cada coisa. Eu fui nessa de brincar, e todo mundo lá cantando, namorando, nem tchum pra mim. E eu fui indo cada vez mais longe, até que eu cheguei num ponto que quando eu corri eu mergulhava na água, né? E depois vinha nadando com tudo de volta para onde estava todo mundo. E em um dado local lá, eu vi um bicho preto parado na beira daquela poça.
Ó, eu chamo de poça, tá? Mas é tipo um córregozinho, entende? Só que pra mim é poça. Quando eu vi, eu assustei. E voltei que nem uma bala de volta pra lá. Arrepiei tudo debaixo d'água. Eu não contei pra ninguém. Porque a desgranhenta virava porco, né? Então, de primeira... Como assim? Eu não contei pra ninguém, porque a desgranhenta virava porco. Então, de primeira, eu vi um porcão preto com os olhos vermelhos. Assustei? Muito, mas ainda era um porco. Se eu chegasse lá também dizendo que tem um porco medonho lá no rio, meu primo ia só me levar pra casa e eu nunca mais ia sair com eles. Eu fiquei um tempo lá, só sentadinho na beirada. É claro, eu tava borrado de medo, né? Mas depois que ficaram perguntando o que eu tinha, eu voltei a brincar para não ter que ir embora. Menino burro que nem eu era, pensei, o porco já foi. E voltei mesmo a brincar. E como eu tava com medo, eu voltava ainda mais rápido. Só que, Aninha, quando eu cheguei perto de novo daquela beirada lá, eu só senti uma mão quente e grande agarrando a minha perna e me arrastando para dentro do mato. Aí eu comecei a gritar, ai, 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 ai. A gente sabe que nessas horas ninguém funciona direito, né? Então, ao invés de socorro, eu gritava, era ai. E eu só escutava o povo gritando, é a fulana, é a fulana. Nisso aí, eu fui sendo arrastado pro mato. Olha, Aninha, eu fiquei todo ferido. Você não tem noção. Eu me cortei todo naquele mato. Ela me arrastou, eu acho que uns 200 metros de onde eu estava. E como estava todo mundo vindo atrás, ela me largou e saiu gritando com aquele grito de mulher misturado com som de porco. Foi terrível, Aninha. Na verdade, terrível ainda é pouco. O pessoal foi me acudir e me levaram embora. Mas a mulher ficou lá gritando que nem doida. Parecia que ela ia morrer, só da raiva que ela tava. Eu nunca vi nada tão bravo quanto aquilo. Ela gritava tanto que ela se engasgava nos gritos, seguindo a gente pelo mato. Eu fui levado para casa de uma tia que cuidou de mim e me benzeu lá antes de ir para o médico. Mas disseram que a mulher ficou a noite toda gritando lá de um lado para o outro ao redor das casas. Pé da vida por não ter conseguido me carregar. Parece que mataram ela um tempo depois. Como assim, a mulher porco? Mas até hoje eu morro de medo de escuro por causa disso e de outras coisas que eu já vi. Sendo uma delas aquela mula sem cabeça lá. E adivinha onde eu tô agora, Aninha? No Trairi. Eu espero não ver nada, que é no mesmo lugar onde ele foi arrastado, é isso? Espero não ver nada. E ao mesmo tempo, dá aquela curiosidade de ter algo para contar aqui. Não é um relato muito longo, mas tá aí, Aninha. É o que eu vivi, é o que eu vi e vivi. Não tô aqui para aumentar nem diminuir nada. Quem quiser acreditar, bem. Quem não quiser, bem também. Mas quem fica tentando para ir atrás, vai tu. Aproveita e tira uma selfie lá com o bicho e traz aqui. Eu que não vou. Eu não sei se você vai contar, mas obrigado de qualquer jeito, Aninha. Continue. Até hoje eu tenho uns vislumbres de virar bicho. Eu não virei nada, mas cheguei muito perto. Então eu ainda fico naquele estado, vai ou não vai? Obrigado por tudo e vambora! Melhorando a descrição, ela tinha realmente aparência de porco, mas os braços e as pernas eram maiores e mais fortes, e com mãos e pés misturados ali entre mulher e porco, assim como os cabelos de mulher que ela ainda tinha, e a cara de porco, e ela era toda preta. Gente, credo, você viu isso? Depois disso te arrastou o meio do mato. Credo. Alguém mais aí já viu essa dita cuja aí? Tem várias histórias da mulher porco. E aí talvez entre naquele lance lá, né, de que recebe uma maldição, ou quando a pessoa ela é muito assim, ela vira cobra, quando ela é daquele jeito ela vira porco, quando ela é gananciosa ela vira, sabe? Bom, vamos lá. Então, pro próximo relato. Vamos ver esse daqui, o espírito da fazenda. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana e pode me chamar assim. Eu tenho 23 anos e moro no interior de Minas Gerais.
Eu sempre fui uma criança, uma mulher até sensível, onde coisas inimagináveis já ocorreram comigo e com pessoas próximas. Por isso o sobrenatural sempre me interessou. Acompanho o canal desde o começo, quando você postou um vídeo falando que começaria a contar os relatos, e os meus preferidos são os de lobisomem. Esse relato é uma forma de homenagear a minha querida avó, falecida em 2018, que praticamente me criou. E foi ela que me contou essa história que aconteceu com o irmão dela, há mais ou menos uns 70 anos atrás. Mas dá arrepios até hoje em quem escuta. Vamos ao relato, pode contar sem medo, todos os nomes foram trocados, vou contar como se fosse a minha avó. Então agora é a avó dela contando. Quando eu tinha 7 anos, éramos muito pobres e minha mãe trabalhava em uma fazenda. O casal da fazenda tinha 5 filhos e morava com eles também a mãe do dono da fazenda. De frente para a casa principal da fazenda havia uma capela que havia sido construída para o batizado do filho mais novo e foi mantida ali. Na fazenda morava o caseiro com a esposa e um filho. A esposa do caseiro e minha mãe, que aqui vamos chamar de Maria, trabalhavam na cozinha. E Maria cuidava do filho mais novo dos donos da fazenda. Por isso ela conhecia bem a família e tinha muito contato com eles. Eu sempre ia ajudar minha mãe, pois era a mais nova e ficava com algumas responsabilidades, como buscar ovos e o leite, buscar as verduras e coisas básicas que uma criança podia fazer. Eu não saía da fazenda, por isso me lembro de todo o ocorrido. O filho do caseiro, Marcos, e a filha do dono da fazenda, que vou chamar... o dono da fazenda ela vai chamar de João, tá? Então, o filho do caseiro, Marcos, e a filha do dono da fazenda, que vou chamar de João, o dono da fazenda, né? Eles eram muito amigos. E aos poucos, enquanto cresciam, esse sentimento foi se tornando algo diferente. E os dois começaram a namorar escondido. Um dia, quando a avó da moça descobriu, foi correndo contar ao pai, que ficou furioso, pois não queria que a filha se casasse com um simples peão de fazenda. O homem ameaçou Marcos e a família dele. O rapaz ainda enfrentou o fazendeiro e só não tomou uma surra porque minha mãe interviu em favor do rapaz. No dia seguinte, ele levou a filha embora para São Paulo para viver com o irmão mais velho dela. Assim que retornou para a fazenda, João começou a buscar um pretendente à altura da filha e arranjou um casamento para a menina, temendo que Marcos fosse atrás da filha dele. Temendo que Marcos fosse atrás da filha dele, João ameaçou matar o pai e a mãe do rapaz. Até minha mãe foi ameaçada por ele se contasse onde a moça estava. Passado 1 ano, arrumaram um casamento para Joana, que era filha do dono da fazenda. E ela voltaria para casa 3 dias antes de casar, para não ter risco deles fugirem juntos. No dia do casamento, o demônio em forma de avó, Dona Carmen, tirou o dia para atormentar a menina, dizendo que agora havia acabado, que Marcos nunca seria dela e que eles nunca teriam a chance de ficar juntos. E que se eles tentassem algo, o pai dela ia matar a família do rapaz e ela seria a única responsável por isso. Ela atormentou tanto aquela pobre que Joana prometeu à avó que faria toda a família sofrer e chorar, igual eles estavam fazendo com ela. E a senhora, em tom de deboche, disse em risos que é ela quem choraria e seria infeliz ao lado do marido arranjado. Ela não suportou tanta tristeza e resolveu fazer o impensável. Enquanto a igreja era arrumada para o casamento dela, ela pediu ao irmão mais novo que buscasse no barracão um frasco. Foi uma tristeza tão grande, a família ficou desolada e os pais culpavam pelo acontecido. Então a menina tirou a própria vida lá, é isso? E a família ficou desolada e os pais acho que se culpavam pelo acontecido. Meses depois, a avó de Joana morreu louca e atormentada. Ela afirmava que o espírito da neta vinha toda noite para tirar sua paz
e atracava suas cobertas. É isso? Depois disso, minha mãe nunca mais dormiu na fazenda e proibia a mim e aos meus irmãos de irem até lá. Passados uns 10 anos das mortes ocorridas, uma noite teve um baile na cidade e o meu irmão Chico e os filhos do dono da fazenda foram para essa festa. Minha avó alertou o filho para virem tempo de voltar para casa e que de jeito nenhum dormisse na fazenda, devido aos relatos dos moradores, da aparição de Joana e dos gritos que vinham do quarto da avó dela. A nossa casa fica a uns 5 quilômetros da fazenda. Pois bem, sabe como o jovem é, né? Chico falou que nada, mãe. Isso tudo aí é história para assustar os funcionários, para que não roubassem nada da casa, principalmente das falecidas. Bom, meu irmão e os amigos aproveitaram tanto e beberam tanto que chegaram mortos na fazenda e, ignorando a recomendação da mãe, Chico aceitou dormir na casa dos amigos. Ele deitou em uma cama do quarto do caçula. E um tempo depois ele foi acordado com gritos horríveis e com uma mão apertando a sua perna. Ao abrir os olhos, ele viu o fantasma da moça, envolto em uma luz azul, flutuando no quarto. Meu irmão saiu berrando e pulou a janela. Ele pulou a janela do segundo andar, saiu mancando, subiu no cavalo e chegou em casa que tinha até urinado na roupa. Estava pálido, ofegante. Minha mãe passou um pito daqueles nele, né? Chamou a atenção dele por sua desobediência naquela noite. E nas seguintes ele não dormiu mais, né? Na fazenda. Minha mãe trabalhou por mais alguns anos lá ainda e chegou a presenciar o fantasma de Joana sair do quarto e caminhar pelo corredor e até desaparecer. Depois disso, ela encerrou seus trabalhos na fazenda. Algum tempo depois, a fazenda foi vendida e hoje só existe ruínas naquele lugar. Ana, eu cheguei a conhecer o irmão da minha avó. Agora é a moça de novo nos contando. Eu cheguei a conhecer o irmão da minha avó e perguntei para ele dessa história. Ele não gosta de falar sobre o assunto, mas me contou que passou muito medo aquela noite. Desculpa se ficou muito longo o relato. Obrigada por ler e um grande abraço. Um beijo para você. Muito obrigada. Que triste, né? Quantas histórias tristes assim já não aconteceram por aí, né? De não deixar a pessoa ficar com quem gosta por conta de status, de dinheiro, forçar casamento, tanta desilusão, tristeza, ou casamentos forçados aí que deve ter gerado até tanta infelicidade né? Bom, vamos para mais um relato. Opa, onde estou aqui? Vamos para o próximo relato de hoje, que é este daqui. Ajuda divina. Será que foi o meu anjo? Vamos ver. Ei, Ana e assombrados, eu sou a Beltrana. Esse relato não possui nomes. Ok. Alguns anos atrás, eu trabalhava no RH de uma indústria do ramo farmacêutico. A empresa possuía diversas empresas pelo mundo. Só na que eu trabalhava era mais ou menos 150 funcionários, tirando os terceirizados. Passamos por uma auditoria do Ministério do Trabalho, estávamos com altos índices de horas extras e só era permitido 2 horas após a jornada de trabalho. Só era permitido 2 horas após a jornada de trabalho. O CEO teve uma reunião séria com os gerentes de cada setor e mesmo assim não tinha jeito. Continuamos no mesmo nível. Um belo dia eu tive um sonho e aconteceu da seguinte forma. Eu estava sentada na minha mesa de trabalho enquanto minha chefe estava na dela. Do nada, uma pessoa que eu não conseguia ver o rosto abria a porta e falava que pediram para me comunicar que nós, minha chefe e eu, precisávamos orar o Pai Nosso, porque Deus mandou. Eu acordei e não dei tanta importância. Cheguei antes do meu horário e enquanto contava o meu sonho à minha chefe, ela nem prestava muita atenção e fazia ali o seu trabalho sem nem sequer me olhar, bem distraída. O telefone toca durante a nossa conversa e era a nossa gerente de RH do Rio, pedindo a planilha de horas extras porque iriam mandar embora as pessoas com maior número de hora extra. Imagina a cara de espanto, respondendo pausadamente à sua chefe e com os olhos arregalados, olhando fixamente para mim. Imagina a cara de espanto,
respondendo pausadamente a sua chefe e com os olhos arregalados, olhando fixamente para mim. Sim, minha chefe. Como assim? Colocou chocado o telefone no gancho e com a mão na boca falou: Beltrana, o seu sonho. Temos que orar agora. E eu sem entender nada. Ah, porque ela não ouviu isso na hora. Foi a chefe que atendeu o telefone, é isso? Imagina a cara de espanto, respondendo pausadamente a sua chefe com os olhos arregalados. Tipo, acho que ela tava assim, tá, sabe, olhando assim pra ela. Acho que ela tava falando, sim, minha chefe. Bom, não sei. Aí ela levantou depressa da sua cadeira e, sem cor no rosto, fechou a porta rapidamente com chave, pegou a Bíblia e oramos o Pai Nosso e uma oração de proteção. Mais da metade da empresa ia ser mandada embora. Eu enviei o relatório como solicitado, mas com o coração apertado. No início da semana seguinte, já estava toda a diretoria na empresa para a reunião final. Pensa em um buraco que não passava nem agulha. E eu ainda tinha que sorrir e fingir costume. Graças a Deus, o gerente industrial botou o dele na reta e falou que não era para mandar ninguém embora, que ele dava o seu nome e se responsabilizava pela mudança. O CEO simplesmente falou: tem certeza? Ok, caso continue, você está no olho da rua. Por fim, ocorreu a mudança. Tivemos um trabalho longo, mas conseguimos mudar o quadro. Esse gerente industrial realmente parece um anjo, que ficou 6 meses apenas na empresa, resolveu isso e seguiu seu caminho para trabalhar em outra indústria, sendo intermediário entre países e, claro, ganhando muito mais. Peraí. Olha só, que legal. Então, às vezes, pessoas são anjos na nossa vida, né? Pessoas assim, com atitude, com coragem, com bom coração, são anjos na vida de outras pessoas, né? E olha, parece que quando fala que tudo acontece por um motivo, ele ficou só 6 meses na empresa. Parece que ele foi colocado ali para resolver, para ajudar, para isso daí e continua lá. Enfim, como ela disse aqui, né? E aí ele seguiu seu caminho para trabalhar numa outra indústria, sendo intermediário entre países e ganhando muito mais ainda. Fazendo o bem e colhendo o bem. Parece que foi colocado ali por um motivo, né? E acho que é assim mesmo que as coisas acontecem. E o sonho, pedindo para rezar, né? Beleza, bora pro próximo relato, então, que é este daqui. Os 5 trilhos de crochê que sumiram, coisas que somem aqui, ó. Oi, Ana e todos os assombrados. Meu primeiro relato! Oi, Ana, eu sou a fulana de tal, pode me chamar assim. Eu vou contar um pequeno resumo aqui para vocês entenderem. Eu fui criada pelos meus avós e a vida toda, na casa, éramos só nós 3. A minha avó faleceu em dezembro de 2016. Quando ela morreu, minhas tias foram separar os enxovais. Como tinha muitos novos, elas acabaram deixando então para mim. E eu continuei morando com meu avô. Só depois que ele faleceu, já em 2019, que aí eu fui morar sozinha. Até que eu me casei em 2021. A minha avó tinha deixado trilhos de crochê para pôr na mesa. Ah, tá. Trilhos de crochê seria... como que é que minha mãe faz? Que põe assim, Nossa, me fugiu o nome. É que aqui a gente não chama de trilho de crochê. Nossa, fugiu o nome. Que é tipo uma toalha comprida, assim, que pega do começo ao fim da mesa, assim. Nossa, me fugiu o nome. Bom, enfim, acho que é isso. Minha avó tinha deixado trilhos de crochê para pôr na mesa. Sabe aqueles de pôr no centro da mesa, grande? Sei. Ana, como eu não tenho mesa grande, falei que eu ia levar para minha mãe na véspera do ano novo de 2023. E minha mãe falou que ia levar para a vizinha, pois ela adora crochê.
e minha mãe já não gosta muito. Tá, separei 5 trilhos de crochê. Coloquei em cima do sofá da sala e aí o meu filho de 8 meses também estava no sofá. Fui arrumar umas coisas no quarto e quando eu fui para fora, né, quando eu saí do quarto, eu olhei e só vi o meu filho em cima do sofá. Os crochês sumiram. O portão estava fechado e como nós temos um cachorro que não deixa ninguém entrar, era impossível alguém ter entrado na casa. Falei para o meu marido e ele acha que eu sonhei que eu separei, pois ele não acredita nessas coisas. Eu procurei igual uma doida e não achei. Desapareceu. Ana, eu não tô doida. Eu sei que eu separei e que coloquei em cima do sofá. Ana, eu falei isso para minha mãe. Ela falou que eu tava doida. Minha mãe não acredita em nada de sobrenatural, pois ela é uma católica fervorosa. Ela brigou comigo, falou que eu não queria levar para a vizinha e que eu inventei a história. Ana, como nós temos poucas coisas em casa, eu olhei em tudo, eu não achei e até hoje eu não sei onde foi parar. Eu vou ressaltar que a minha avó era muito apegada com as coisas dela. Tanto que eu tenho um relato do vestido de noiva dela e eu vou deixar isso para uma outra hora. E o pior que eu sempre me questiono, será que foi o espírito da minha avó que não queria que eu desse para alguém e decidiu levar os crochês embora? E é isso, Ana, tenho vários relatos, até relatos de vizinhos que me contaram, da maledite da minha tia e muitos outros. Qualquer dia eu crio coragem e mando. Fica com Deus, perdoe os erros, pois estou com o meu pequeno no colo e estou escrevendo pelo celular. Tá tudo bem. Bom, isso acontece bastante. Essas coisas sumirem, você não tá louca, fique tranquila, elas somem mesmo. Pode muito bem ser sua avó mesmo. Se ela era muito apegada, gostava muito, falar, vai dar pra fulana? Vai nada. Deixa isso aqui. Né? E sumiu. Ou alguma outra coisa, não sei. Mas temos vários relatos de coisas que somem do nada e às vezes nunca aparecem, ou aparecem em lugares que você fala, aqui? Ou aparece no mesmo lugar que você já procurou, aí você fala, mas eu já olhei aqui, não tava. Ou aparece, sei lá, vai saber aonde que vai aparecer, né? Bom, vamos lá então para mais um relato. Deixa eu só acertar aqui, dar uma baixadinha. Próximo relato, Homem de Lata. Olá, Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar de Ciclana. E pode ler sem problemas, pois já troquei os nomes. Acredito que será um relato curto, porém intrigante. Bom, esse relato aconteceu com uma antiga colega da minha mãe, no município de Piripiri, no Piauí, que aqui vou chamar de Olga. Na década de 80, quase não existia iluminação nas ruas. Que é isso, um pernilongo? Bom, na década de 80 quase não existia iluminação nas ruas. E também naquela época, Piripiri não era tão desenvolvido. E o povo que vivia lá dizia que existia muitas assombrações naquela cidade. Foi quando Olga voltava quase meia-noite de uma festa junto com 2 amigas e estava tudo silêncio. Elas não tinham tanto medo, pois naquele tempo também não existia tanta bandidagem como hoje em dia. As amigas de Olga chegaram em casa primeiro e Olga teve que seguir a rua adiante sozinha. Mal sabia ela o terror que lhe esperava. Ela continuou andando naquele silêncio ensurdecedor, porém o negócio ficou estranho. Do nada ela começou a ouvir barulhos de latas caindo, batendo no chão. Mas eram barulhos altos, porém ela não conseguia identificar de onde vinha. E aí ela começou a ficar com medo. Somente ela estava ali na rua, pelo menos como ser humano, né? Logo ela se deparou com um ser infinitamente alto. Parecia ultrapassar pelo céu, pois ela não via a cabeça de tão alto que era. E o seu corpo era formado por latas gigantes. Olga se desesperou, ela não sabia para onde correr, pois o bicho era imenso e impedia ela de correr para os lados. Mas ela correu por debaixo das pernas daquele ser. E assim que ela passou por baixo das pernas daquela coisa, o ser começou a se desmontar. E as latas gigantes caíram, fazendo barulhos altos e assustadores. E um bicho aí. Barulhos altos e assustadores. Depois Olga correu para casa sem nem olhar para trás.
E o mais intrigante é que ninguém foi olhar o ocorrido. É como se só ela tivesse escutado aqueles barulhos de lata, sabe? Enfim, achei muito esquisita essa história que a minha mãe me contou. Nunca tinha ouvido falar disso, mas eu não duvido de nada. Existem muitas coisas que nós, meros seres humanos, não entendemos. E talvez não temos a capacidade de compreender essas situações. Termino por aqui, Ana. Um beijo, que Deus abençoe você e sua família sempre. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que não foi em outra dimensão, né, que isso aconteceu? Sei lá, deve ter tanta coisa aí, tanta coisa esquisita em outras dimensões, diria até no plural. Tem relato aqui de criança que brincava com seres que eram pequenininhos, mas tinham cabeças de ferramentas. A cabeça era de martelo, de chave de fenda, de pá. De cabeça com forma geométrica. Já vi relato de que via seres com cabeça de triângulo, círculo, quadrado. Tantas coisas, né? Que você fala, não, peraí. Aí você fala, um homem de lata tão grande que você não conseguia ver a cabeça dele, ela passou por baixo das pernas, no meio da rua. E aí as latas caindo, o barulhão que faz, ninguém sair para ver, né? Então, será que de repente ela foi para uma outra dimensão e se deparou com um ser esquisito desse? Pode ser. Eu também não duvido de nada. Bora para mais um relato aqui, que é o terror da encruzilhada. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Todos os nomes estão devidamente trocados e desde já agradeço por ler o meu relato. A partir de agora, quem conta esse relato é a minha avó. Então tá, agora é a avó dela contando. Foi em 1957, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu era pequena, mas era gordinha e forte. Nessa época morávamos eu, os meus pais e os meus 12 irmãos. Dentre eles, 2 irmãs que eu irei mencionar aqui, que irei mencionar aqui. Maria e Maledite. Mas será que é de Maledite? Esse daqui acho que não foca na Maledite. Em um dia, eu, minha mãe e a Maledite fomos à casa da minha tia, a qual era próxima à minha casa. Logo no caminho, a uns 100 metros de distância, estava um despacho com garrafas quebradas, farofa, velas, e nela eu pisei sem querer. Nesse despacho, é isso? E a Maledite, gargalhando, disse: "Ai, agora você vai ver o diabo." Depois disso, logo chegamos à casa da minha tia. Algumas horas se passaram, mas eu não conseguia ficar tranquila. Sempre que eu lembrava, me batia um desespero. A visita chegou ao fim e já estávamos de saída. Já no caminho de volta, descemos uma ladeira que dava para uma rua de encruzilhada e o sino da igreja começou a badalar. Às 6 horas da tarde. Quando chegamos na rua, bem no meio da encruzilhada, tinha um homem. Ele era negro, sem camisa e estava dentro de um buraco, é isso? Com uma enxada nas mãos, cavando cada vez mais fundo. E ele gargalhava, gritando: "Vou te enterrar viva!" Nessa hora eu senti como se estivesse em outra dimensão. O tempo parecia passar devagar e o meu corpo estava adormecido. Mas um pavor e um medo desesperador eu sentia. Mesmo assim eu comecei a gritar: "Não! Você não vai me enterrar!" Minha mãe e a Maledite perguntaram o que estava acontecendo. E eu apontava para ele, mas elas falavam que não estavam vendo nada. E eu perguntava se elas estavam cegas, que era para elas abrirem os olhos. E logo elas falaram que eu estava louca. Nisso, o homem continuava cavando e gargalhando. Quando eu vi que ninguém ali ia me proteger, perna para quem tem, perna para quem te quer, eu corria tanto, cortando o caminho para casa, e nesse caminho tinha uma vala que eu nem sei como eu consegui pular sobre essa vala. Mas quanto mais eu corria, ele vinha flutuando atrás de mim. Eu só via uma sombra me perseguindo, até que finalmente cheguei em casa procurando a Maria
Invadi o banheiro onde ela tomava banho, sentada dentro de uma bacia. Ao empurrar a porta com toda a força, eu caí dentro da bacia, em cima dela. A partir daí, ela me acalmou. Tinha em mente que quando eu chegasse em casa, ele não ia me alcançar. E foi o que aconteceu. Lá eu sabia que estava segura. Depois de adulta, teve vezes que eu tive que passar por aquele mesmo local, mesmo com medo. E depois de tantos anos, fizeram uma igreja em frente àquela encruzilhada. Hoje me dá uma satisfação tão grande em passar lá e saber que eu estou protegida e guardada pelo Espírito Santo. Nossa, será que foi o medo que fez isso com ela? Será que algum espírito aproveitando daquilo? Será que foi o que a irmã dela disse? Debochando? Mas era para parecer pra irmã, coitada. Você tropeçou, foi sem querer. Uma criança. Pra que atormentar a criança assim? Não é? Só tropeçou. Né? Tem que entender a entidade. Ai, meu Deus, coitada. Imagina o desespero. Mas é isso que eu penso. Será que não foi da irmã ter falado? Ela já ficou assustada, talvez, de ter tropeçado ali. A irmã vem e fala, agora você vai ver o diabo. E aí, sei lá, não sei. Ou não, né? Bom, próximo e último relato de hoje, que é este daqui, a boneca da minha vizinha, para quem gosta aí de relatos de bonecas. Oi, Ana, me chamo fulano. Isso é importante para a história. Falar o nome? Fulano. Hoje vim contar um relato que há anos assombra minha família. A minha avó morava no interior de São Paulo e quando se mudou para o centro, ela comprou um terreno vazio e mandou construir a casa dela lá. Depois de um tempo, se mudou ao lado uma vizinha, que vamos chamar aqui de Neuza. E já de cara, as duas não se deram muito bem. Minha avó era muito católica e essa vizinha sempre reclamou muito disso, pois na rua havia uma igreja e a Neuza sempre reclamava do barulho. Muito tempo depois, quando minha avó já tinha a minha mãe, a Neuza sempre reclamava e fofocava com a minha avó sobre as bagunças e brincadeiras das crianças na rua. E minha mãe estava inclusa nisso, né? Ela visivelmente tinha um problema com crianças, pois nunca conseguiu ter filhos. Anos mais tarde, quando minha mãe estava grávida, a Neuza veio até a casa dos meus avós perguntar sobre a gravidez e dar um presente, uma boneca, pois não sabia o sexo do bebê e achava que seria uma menina. Minha mãe disse que eu estava saudável e bem, quando ela comentou que meu nome seria fulano. É isso? É nome de menino, né? Não sei. A Neuza, na hora... Ah, tá. Minha mãe que falou, né? Minha mãe disse que eu estava saudável e bem, quando comentou com a Neuza que o meu nome seria fulano. A Neuza, na hora, esbugalhou os olhos, fez uma cara de nojo e disse, fulano? Você não acha que esse nome parece com... Ah, tá. Então, eu não quero falar o nome, mas aqui ela virou e falou, você não acha que esse nome parece com Satã? E depois desse comentário, a reação das vizinhas, agora incluindo a minha mãe, nunca foi mais a mesma, né? A relação das vizinhas ali, agora incluindo a minha mãe, nunca mais foi a mesma, né? Quase não trocavam mais palavras. Tipo, que comentário, né? Minha mãe resolveu guardar a boneca na laje, contra a vontade da minha avó ainda, que achava falta de educação fazer aquilo com um presente. Quando eu estava por volta de 9 anos, quando estava com mais ou menos 9 anos, eu achei essa boneca e perguntei para minha mãe de quem era. E ela me contou essa história e disse que já deveria ter jogado fora há muito tempo. Quando minha avó descobriu que a boneca ainda estava na laje e que eu tinha descoberto isso, ela resolveu colocar em minha estante sem avisar ninguém. Assim que eu vi a boneca, não dei muita bola, pois sabia que era importante para minha avó. Depois de alguns dias, comecei a ter uma sensação estranha que vinha da boneca. Parecia que o clima pesava quando eu entrava no meu quarto. Um fato curioso é que depois disso, o meu quarto virou o local mais gelado da casa. Enquanto na sala estava agradável, após pisar no meu quarto, a sensação era de estar num freezer. E é assim até hoje. Certo dia, quando eu estava dormindo,
sonhei que eu estava deitado, olhando para minha estante, que ficava de frente com a cama, e vi essa boneca olhar para mim lentamente e da forma mais horrorosa possível. Ela começou a se desfigurar, começou a desfigurar o rosto, enquanto falava com uma voz masculina, diversos palavrões, palavrões inclusive que eu nunca tinha ouvido quando criança, e todos direcionados a mim. Ela apontava o dedo, ria e me ofendia muito. Assim que acordei do susto, acordei no susto, olhando para a boneca, ela estava sorrindo de orelha a orelha. E só quando fui acordando e recobrando a consciência que o rosto dela foi voltando ao normal aos poucos. Eu saí correndo do quarto, fui direto contar para minha mãe aos berros. Ela pegou a boneca pelos cabelos e jogou no quintal da Neuza. Desde então eu não vi mais essa boneca e a Neuza nunca disse nada sobre isso. Até hoje, quando eu olho para a casa dela, eu sinto um arrepio. É como se ela sempre estivesse me olhando pela janela. Será que ela ficou com inveja? Será que ela queria ter filhos? Aí ela não podia. Por isso eu tanto maldizia as crianças na rua. E aí quando soube que a vizinha estava grávida, ela já que eu não posso ter, você também não vai ter, sabe? Quis jogar algo ruim na criança. Através da boneca, mas como ela tirou a boneca de lá, não atormentou, pelo menos por aquele tempo. A hora que a boneca desceu, quando ele já tinha 9 anos, vai saber, né? Tanta gente com energia ruim e tal. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Tenham uma ótima noite e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos para vocês. Fui e até. Tchau, tchau.